galerinha do nono ano, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia, certo? Então, pega o material de vocês, pega um livro, caderno, caneta, lápis, para vocês acompanharem certinho, fazendo suas anotações. Então, a aula de hoje, nós vamos continuar o conteúdo de globalização. Hoje vem globalização e seus efeitos. Então, a aula de hoje é o capítulo 3, certo? Nós temos aqui o capítulo 3, a página do livro de vocês é página 46. Pegue um livro, quem não tem um livro, é só baixar, o link do livro está aí embaixo, certo? Tem o link, vocês apertam aí e acessam o livro de vocês online. Então, rapidinho, vou colocar aqui o slide. Então, nós temos aqui, certo, a globalização e seus efeitos. Antes de iniciarmos essa aula, eu tenho uma frase para vocês, Então, a frase de hoje é: estude, batalhe, confie em você. Ganhe a sua independência sem precisar de ninguém. Você vai ver que suas escolhas vão ser sensacionais. Então, com força, dedicação, foco, vocês vão conseguir vencer todos os desafios da vida e chegar, e alcançar seus objetivos, chegar onde vocês querem, alcançar todos os seus objetivos, certo? Então, a minha frase de hoje é essa: cheiro. Vamos lá, para a nossa aulinha. Então, aí nós temos informação e espaço geográfico. Então, falar no telefone, utilizar computador para escrever e-mails, consultar os saldos bancários, efetuar pagamentos, fazer compras, realizar pesquisas e reservar ingressos para espetáculos em teatros ou cinemas, são algumas ações que fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas. Então, por exemplo, o cotidiano de vocês é receber mensagem no WhatsApp, mandar e-mails, pesquisas na internet. Então, já virou rotina, já faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Essas formas de comunicação e de obtenção de informações e serviços, usando os meios tecnológicos, estão tão incorporados ao modo de vida que poucos se dão conta de grandes transformações que elas envolvem. Então, assim, como já está no nosso dia a dia, já está incorporado, a gente acaba não tendo essa noção, vocês jovens, acabam não tendo essa noção da transformação que ela envolve, todo o contexto que ela envolve. Daí a imagem tem aí o celular, tem aí as mensagens, tem o WhatsApp, anotações, e-mails. Então, todas essas funções, com acesso aí à tecnologia, vocês conseguem. Estamos passando por uma revolução tecnológica com reflexos diversos na sociedade, ao mesmo tempo em que novas tecnologias conectam pessoas e mercados em todo o mundo. Também ampliam as desigualdades entre povos e territórios. Então, no mesmo momento que essa tecnologia ela vem trazendo uma proximidade, esse acesso, você conversar, você interagir, mas ao mesmo tempo que ela vem trazendo essas informações, elas também ampliam as desigualdades entre os povos. Por quê, professora, essa desigualdade? Porque, na verdade, nem todo mundo tem acesso a toda essa revolução tecnológica. Em grande medida, a informática, a biotecnologia e as telecomunicações movem essa revolução, formando a base para a construção de uma nova estrutura social, econômica e histórica, que tem sido chamada da era da informação. Então, a todo momento, vocês, toda a população que tem acesso, estão informadas, estão recebendo notícias, recebendo mensagens, mas tem uma grande parcela dessa população que não consegue esse acesso, que não consegue ter acesso à internet, esse acesso às redes sociais, os aparelhos eletrônicos. Armazenar dados e informações e transportá-los para qualquer outro lugar
pode ser possível por meio de um simples computador pessoal, objeto que já se tornou comum nos lares de milhões de famílias, assim como a geladeira, o rádio, a televisão e o forno de micro-ondas. Eu coloco para você um grande exemplo, vocês, né? Um grande exemplo, o quê? O celular, né? O celular já faz parte da nossa vida, no nosso cotidiano, já se tornou comum, né? Eu não digo um computador pessoal, eu coloco o celular, né? O celular, você tem uma família que tenha, né, 5 pessoas, geralmente, né, 2 pessoas vão ter o celular. Então já se torna comum dentro das nossas residências. Do ponto de vista da geografia, a informática e as telecomunicações possibilitaram a integração instantânea entre regiões distantes, por meio de redes de informação que se distribuem por todo o planeta, provocando profundas transformações na organização do espaço. Então, nós vamos pensar o quê? Vamos pensar quais as vantagens que você consegue perceber no atual mundo globalizado. E as desvantagens, né? Existem muitas vantagens e existem muitas desvantagens, né? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho aí sobre essas vantagens e essas desvantagens, certo? E no decorrer da aula, vocês vão percebendo, né, essa questão das vantagens e as desvantagens. Efeitos da globalização. Então, configuração do espaço geográfico internacional em redes, transporte, de comunicação, de cidade, de troca de comerciais ou de capitais especulativos. Maior fluxo de mercadorias, de pessoas, de informações, de capital, de serviços e etc., desenvolvidos entre diferentes pontos. Então, nós temos aqui, né, com a globalização, ela traz essa relação, né, essa evolução da rede de transporte, de comunicação, como a gente já discutiu nas aulas anteriores, né, esse fluxo de mercadorias, né, as pessoas têm mais acesso ao meio de transporte, a questão das mercadorias, circulação de mercadorias, produto que é produzido na China, a gente compra com maior facilidade. Então, esses efeitos, né? Então, a expansão das empresas multinacionais, transnacionais e empresas globais que buscam maior mercado consumidor, isenção de impostos e tarifas alfandegárias, menor custo com mão de obra e matéria-prima. Então, as indústrias, né, comum, né, as multinacionais, transnacionais, eram comum elas estarem instaladas nos países ricos, né? O objetivo sempre é lucro, né? E os países ricos, eles têm um mercado consumidor muito forte. E aí, hoje, as indústrias multinacionais, elas estão vendo que é bom, né, que é interessante também instalar suas indústrias nos países subdesenvolvidos, né? Porque eles vão em busca de quê? De mão de obra barata, mercado consumidor, de isenção de impostos. Que é essa isenção? É redução ou eliminação dos impostos. Então, eles vão em busca de quê? De fatores que vão favorecer, né, o aumento do lucro. O processo de expansão dessas empresas e suas indústrias desenvolveu-se no avanço da industrialização e da urbanização em diversos países subdesenvolvidos e emergentes, incluindo o Brasil. Então, vem aumentando essa expansão, vem crescendo bastante, porque existem, né, fatores que favorecem a instalação dessas indústrias nos países subdesenvolvidos, né, tidos como pobres. A formação de acordos regionais ou blocos econômicos, permitindo uma maior troca comercial entre diferentes países e também propiciar ações conjunturais em grupos. Então, expansão e consolidação do sistema capitalista, permitindo uma maior integração mundial. Então, nós temos aí também acordos, né, acordos econômicos, e nós temos aí o aumento, né, de blocos econômicos, a inserção dos blocos econômicos, que é para permitir maior troca comercial, né, circulação de mercadorias. A globalização é, portanto, um tema complexo, com incontáveis aspectos e características. Sua manifestação não pode ser considerada linear, de forma a ser mais ou menos intensa
a depender da região onde ela se estabelece, ganhando novos contornos e características. Podemos dizer assim que o mundo vive uma ampla e caótica inter-relação entre o local e o global. Então, como eu já comentei com vocês, né, essa questão da acessibilidade, a globalização, né, ela vem, cada dia que passa, vem se expandindo, mas nem todo mundo tem esse acesso. Então, está virando o quê? Complexo e caótico, né? Entender essa relação, esse avanço dessa globalização. Para saber mais, eu tenho aqui, né, o geógrafo brasileiro Milton Santos considera a existência de pelo menos 3 mundos num só. O entendimento de que como seriam esses mundos passa pela compreensão do que é a globalização. E, por isso, o autor identifica o mundo de acordo com a percepção, com a realidade e com a possibilidade. Então, ele coloca aqui, né, que o mundo poderia estar, né, dividido em três mundos. Ele coloca como se fosse 3 mundos. O porquê desses 3 mundos? Né? Vocês sabem que, como eu já coloquei, nem todo mundo tem acesso à tal da globalização. Então, por exemplo, os países ricos, né, poderia ser considerado um mundo, os países pobres, outro mundo, subdesenvolvidos ou emergentes, emergentes, o outro mundo. Então, ele tem essa concepção, e aqui ele vai detalhar, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre dessa concepção, né, de Milton Santos. O mundo que percebemos, a globalização, como fábula. Fábula, né? Lembra dos contos de fadas. A máquina ideológica fez crer que a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas. O mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadorias para consumo, quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual existe uma condição essencial do exercício de fabulações. Então, aqui, o mundo, que percebemos a globalização como fábula, ela coloca aqui, né, nós estamos se enganando, né, ele coloca isso, Milton Santos, né, que nós estamos se enganando, achando que estamos informados, né, achando que recebendo simples notícias nós estamos se enganando, né, que é um problema, né, que nem todo mundo tem acesso, é um problema avassalador. Ele diz que a globalização, a ideia era homogeneizar, né, então homogeneizar, tornar único, unir, né, e aí acaba, na verdade, excluindo, aumentando as diferenças sociais, né, e principalmente essa questão da exclusão social. Muitas pessoas não conseguem ter acesso, né? O mundo real, a globalização como perversidade. Para a maior parte da humanidade, a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego se torna crônico, a pobreza aumenta, novas enfermidades se instalam, a mortalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e o consumo é cada vez mais representado como fonte de felicidade. Então, a perversidade sistêmica está relacionada à adesão desenfreada aos comportamentos competitivos, que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Então, a globalização como perversidade é o que vocês já sabem, né? Existe, né, um avanço da tecnologia, né, a máquina substituindo o homem, gerando o quê? O desemprego. Né? Então, o desemprego aumenta o quê? A pobreza, né? Aumenta os problemas sociais, econômicos. Né? Então, aumenta. Aí nós temos a questão de quê? Da redução, né? Da valorização, do investimento em saúde e educação. Nem todos os países, nem todos os estados, municípios, têm educação de qualidade. Eles investem, né? Eles têm uma prioridade como a questão de educação. Então, o consumo, ele torna-se uma fonte de felicidade. Então, porque as pessoas acham que tem dinheiro, tem que comprar, tem que comer, tem que consumir. Né? Então, eles estão se enganando. E aí nós temos o terceiro, o mundo
como possibilidade uma outra globalização. As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases técnicas que a grande capital se apoia para construir a globalização perversa. No entanto, essas mesmas bases podem não servir aos objetivos, se fossem postas aos serviços de outros fundamentos sociais e políticos. E aqui, né, poderia ser uma globalização de uma possibilidade que era a união, né, unicidade da técnica, né, convergência dos momentos e conhecimento do planeta. Então, seria bom, né, a globalização como possibilidade. Agora eu trago para vocês uma imagem que fica bem claro, né, essa diferença, essa ideia de globalização. Então, globalização como perversidade. Lembrem que essa questão da perversidade, desemprego, falta de investimento em educação e saúde, e as pessoas começaram a ter o quê? O consumo, o comprar, o alimentar, como gerando felicidade, como se fosse uma válvula de escape, vou em busca da minha felicidade comendo, comprando. E aí nós temos aí uma diferença, né? E aí uma desigualdade social muito grande, né? Duas crianças, né? Um comendo lanche, um lanche aí muito conhecido, né? Nos grandes países ricos aí, muito conhecido também no Brasil, né? Que é o McDonald's, que é uma empresa, né? De fast food, que aí é o lanche, né? Com a Coca-Cola, fazendo toda essa campanha aí. E aí nós temos o outro lado, o outro garotinho, né? Passando por dificuldade, né? Muito magrinho, a saúde aí dele está, né, indo por água abaixo, passando mesmo por muita dificuldade. E a gente observa que nem todo mundo, né, tem esse acesso. É perversa, a globalização é perversa, porque ela gera muita desigualdade social. Uns, né, com pouco, e eu digo muitos com pouco, e poucos com muito, né? Então, poucos têm muito acesso aí a essa toda globalização. Então, globalização como fábula. Essa outra imagem que é toda de azulzinha, tem esse arroba aí. A gente percebe, né, que é tudo lindo, tudo muito organizado, as pessoas aí de mão dadas, que a ideia de tecnologia, de avanço, né? Então, seria bom se fosse assim, essa globalização. Na realidade, se fosse assim, todo mundo tivesse acesso, né? Todo mundo conseguisse, seria uma bênção, né? E aí nós temos a outra imagem, que é esse coloridinho, várias pessoas, diversidade de cultura, diversidade de povos, de etnias. Então, globalização como possibilidade, que a ideia seria essa, né? A ideia deveria ser essa, né? Essa igualdade entre os povos. E aí eu tenho aqui, né, uma indicação, certo? Para vocês assistirem um documentário, né, do cineasta brasileiro Silvio Tendler. Fez um documentário que discute os problemas da globalização, sob as perspectivas das periferias. O filme é conduzido por uma entrevista com o geógrafo intelectual baiano Milton Santos, gravada 4 meses antes de sua morte. Considerado um dos maiores pensadores brasileiros do século XX, Milton Santos não era contra a globalização, e sim contra o modelo de globalização perversa vigente no mundo, que se chama de globalitarismo. Analisando as contradições e os paradoxos desse modelo econômico e cultural, Milton enxergou a possibilidade de construção de uma outra realidade, mais justa e mais humana. Então, eu tenho aqui um link, né? Eu vou colocar aí nos comentários do vídeo, certo? Eu vou colocar o link aí para vocês assistirem, que é muito bom, é muito importante, né, vocês estarem, né, visualizando também esse é outro olhar, né, um olhar de um geógrafo muito conceituado, Milton Santos. E eu tenho um desafio, certo? Um desafio de vocês, desafio para vocês aí, certo? Nessa aula, é o seguinte: vocês vão elaborar, né, fazer um texto, produzir um texto com auxílio dos conhecimentos adquiridos
nesta aula, né? Esta aula que vocês estão visualizando aí, né? Contendo suas considerações sobre a associação do tema com a aula e o mapa ao lado. Então, vocês vão fazer seu texto, né? Colocando as informações, fazendo uma ligação, né, com o mapa que vocês estão vendo aí. O texto deve terminar com indagação que permita uma pequena discussão em sala de aula. Então, depois, vocês vão fazer um texto e vão poder fazendo perguntas no final, né? Uma pergunta, duas perguntas, como vocês queiram. Para depois, quando voltarmos, nós vamos discutir em sala de aula, os professores de vocês vão discutir com vocês em sala de aula. Então, a ideia é que vocês produzam um texto. Depois que vocês produzirem, mandem para o seu professor, certo? Manda pelo WhatsApp, pelo seu professor, manda uma foto do caderno de vocês, façam de caneta para a visualização ficar melhor. Vou esperar aqui 2 minutinhos, 1 minutinho para vocês tirarem uma foto. Podem tirar foto aí do desafio aí que está na tela, certo? Para vocês fazerem. É o nosso desafio, nosso desafio. Pronto. Já tiraram a foto. Acredito, né? Nossas referências. E forte abraço, fiquem em casa. Estudem, 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 fiquem com Deus. Fiquem com Deus e se cuidem bastante, cuidem da saúde. Cheiro. Tchau.